Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio. Hoje falaremos da seguinte ideia, trabalharemos a seguinte ideia. Eu vou contextualizar tudo que nós vimos de seno, cosseno, tangente, lei dos senos e lei dos cossenos em um ou mais exercícios. Então, o que vai acontecer? E vamos tentar trabalhar com algumas ideias, algumas situações bem práticas aplicadas nisso aí. Eu tenho uma situação aqui que é a seguinte, ó, eu juro por Deus que eu tentei desenhar um barquinho. Isso aqui ficou um barquinho, tá? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Imagine, suponha que dois barcos partam juntos do ponto A. Então assim, ó, eles estão partindo juntinhos do ponto A. Um vai seguir uma direção, outro vai seguir uma outra direção. A ideia aqui é a seguinte, a ideia contextual é a seguinte. Imagine um texto, dois barcos partem simultaneamente do mesmo ponto, formando um ângulo de 60 graus entre si. Então o que você imagina? Um barco vai vir para cá, olha só, um barco vai vir para cá nessa linha, o outro barco vai vir nessa direção. Eles formam entre si um ângulo de 60 graus, conforme eu disse agora há pouco, o que seria o meu enunciado, né? Eles formam entre si um ângulo de 60 graus, tá lá. Daí ele diz assim, supondo que um barco viaja a velocidade de 8 km por hora e o outro barco a velocidade de 10 km por hora. Pode ser barquinho a remo, não tem problema. Para ir a essa velocidade pode ser um barquinho a remo. Daí eu quero saber o seguinte, após uma hora, qual é a distância aproximada entre esses barcos? Qual que é a distância em quilômetros aproximada entre esses barcos? Então, pera um pouquinho, vamos tentar contextualizar o problema. Os dois barcos partem desse ponto, certo? Um vai para aquela direção, outro vem para cá. O primeiro barco, olha isso, ele viaja a uma velocidade de 8 km por hora. Por favor, o que significa isso? Que a cada uma hora ele anda 8 km. Olha a sacada. A cada uma hora ele anda 8 km. Então eu falei para você, depois de uma hora, qual vai ser a distância entre eles, sabendo que eles mantiveram o curso, mantiveram sempre o sentido em linha reta. Então o que vai acontecer? Esse primeiro barquinho aqui, ó, viajando a velocidade de 8 km por hora, em uma hora ele vai parar aqui nesse ponto P. Certo? E aí você pensa, qual é a distância de P até A? Vamos pensar? Ele viaja a velocidade de 8 km a cada hora. Em uma hora, ele andou exatamente 8 km. Tudo bem? Meu segundo barquinho aqui, ó, esse segundo barquinho, ele está vindo para cá. A velocidade dele é de 10 km por hora. Velocidade de 10 km por hora. Em uma hora, ele percorreu 10 quilômetros. E aí eu quero saber de você, depois de uma hora, paramos o tempo, um barco vai estar aqui no ponto Q, o outro barco vai estar lá em cima no ponto P. Ó, eu quero saber qual é a distância entre eles, eu quero saber isso aqui. E o que você tem na tua situação contextual? O que apareceu ali na tua situação contextual? Lei dos senos, perdão, lei dos cossenos. Ó, esse é o quadrado, esse é o quadrado, esse é o quadrado, com um ângulozinho. Vamos montar? Lei dos cossenos, ali ó, d elevado ao quadrado vai ser igual 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo, que é o 60 graus. Vamos de novo? D quadrado, 8 quadrado, 10 quadrado, menos 2 vezes cada um deles e o cosseno do ângulo. Vamos fazer continha. D elevado ao quadrado vai ser igual 10 ao quadrado, 100, 8 ao quadrado, 64. Lembra o que eu disse sobre aquele cosseno, aquele 2? Isso é meio, é 1 sobre 2. Então eu vou cortar isso com isso. Manda embora. O que sobra ali para mim? Menos 80. Certo? Menos 80. Pera aí. A distância entre eles ao quadrado vai ser igual. Só um pouquinho, só um pouquinho. O 100 menos 80 dá 20. Com 84? Não, com 64. Vai dar 84. Certo? Sobra 20. Soma 2 aqui, 84. A distância vai ser igual a raiz quadrada de 84 quilômetros. E aí temos um problema, né? Você consegue mensurar isso direto, assim, do tipo, raiz de 84 quilômetros? Vamos pensar um pouco. Esse 84 por 2, 42. Por 2,
dá 21. Por 3 dá 7, por 7 dá 1. Peraí. Isso aqui multiplicando dá 4, isso vai dar 3, isso vai dar 3. Repare que... 3 não, isso vai dar 7. Repare que eu vou formando raízes, números que têm raiz exata. Tira raiz, tira raiz, tira raiz. Qual vai ser a resposta de tudo isso aqui, ó? Ó, 2, raiz quadrada de 4 é 2, raiz de 21. Espera um pouquinho. Agora a gente já começando a fazer uma ideia de valores. A tua distância, ela vai ser igual a 2 raiz de 21 quilômetros. E aí temos um problema. Você fala, professor, mas a raiz quadrada de 21. Eu preciso ter uma ideia. Como é que a gente vai ter uma ideia de mensurar isso? Vamos pensar um pouquinho? Eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Daí vem a raiz quadrada de 17, a raiz quadrada de 18, a raiz quadrada de 19, raiz quadrada de 20, raiz quadrada de 21. Daí vem a raiz quadrada de 22, a raiz quadrada de 23, a raiz quadrada de 24 e a raiz quadrada de 25, que é 5. Pô, vamos tentar fazer uma interpolação ali no meio, ó. 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quase isso, ó. 4,1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou chutar mais ou menos aproximadamente essa raiz como sendo 4,5, mais ou menos. 4,6, 4,4 tá de bom tamanho. O que eu tenho ali, ó? A minha distância, ela vai ser igual, ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, que é 5. Eu estou tentando encaixar os valores. 2 vezes esse 4,5 mais ou menos, dá aproximadamente 9 quilômetros a distância entre eles. Tudo bem? Isso é uma ideia bem contextual. Eu quero que você tome cuidado com uma coisa. Eu coloquei aqui, né, após 1 hora. Vamos supor que ele tivesse colocado após 2 horas. O que mudaria após 2 horas? 2 horas aqui seria 16, 2 horas aqui seria 20. Tome cuidado apenas com esse tipo de ideia, tá bom? Vamos fazer mais um? Mais uma ideiazinha disso? Só vou ficar longe de você poder copiar. Ó, vamos aplicar mais uma ideiazinha aqui bem bonitinha. Dá uma olhada. Vou jogar um triângulo. Vou jogar um triângulozinho. De novo aqui. Aqui. Aqui assim, ó. Daí, eu vou te fornecer o seguinte. X 60. Deixa eu ver. 60. Aqui, um outro ângulozinho. Aqui, 2 raiz de 2. Deixa eu ver. E aqui um 45. Certo? Não, melhor. Ali um 75. Olha só. Deixa eu apagar para cá. Ó. Você vai pensar assim, professor, aquele 75? Então. Lembra que eu falei para você? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que fechar 180. Sempre fecha 180. Se for para você analisar bem, os 75 graus mais os 60 graus, os dois somados, fecha 135 graus. Tudo bem? Falta quanto para 180? 45. Então, eu estou te fornecendo isso, ó, porque se eu fecho 45 graus, ele bate, fecha certinho os 180. Então aqui, ó, por que eu estou te dando 75 lá em cima? Porque eu sei que se eu te fornecer o 75, você vai pegar esse mais esse e vai ver quanto falta para 180 para fechar em 45. A partir daqui, lei dos senos direto. Ó, x está para seno de 60, x está para seno de 60, assim como 2 raiz de 2 está para o seno de 45. Multiplica cruzado, x vezes seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, vai ser igual 2 raiz de 2, cuidado, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cuidado agora, ó, esse 2 aqui passaria multiplicando, corta com esse. A raiz que eu tenho ali, ó, a raiz quadrada de 2 passa dividindo,
Corta com isso. Sobra o que pra gente? Que o x vai ser igual a 2 raiz de 3. Essa vai ser a tua resposta. Também é outra situação que a gente tem que se ligar. Se ele fornecer um outro ângulo meio suspeito ali, veja o que o outro falta para chegar em 180, que a saída vai ser por aí. Tudo bem? Gente, de novo, obrigado pelo carinho, paciência e atenção de vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!